Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pensador Digital. Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais fascinantes e transformadores da história mundial, a Revolução Francesa. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E claro, assista até o final para entender como esses eventos moldaram o mundo em que vivemos hoje. Para entender a Revolução Francesa, precisamos primeiro entender o contexto em que ela ocorreu. Na segunda metade do século XVIII, a França era uma das nações mais poderosas da Europa, mas enfrentava sérios problemas internos. A sociedade francesa estava rigidamente dividida em três estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, que incluía burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses. A economia francesa estava em crise devido às guerras caras, como a Guerra dos 7 Anos e o apoio à Revolução Americana, além de uma administração fiscal desastrosa. Os altos impostos e a fome generalizada levaram a uma grande insatisfação entre o povo. Além disso, as ideias iluministas estavam ganhando força, promovendo novos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade que desafiavam a ordem social estabelecida. Em 1789, a situação chegou a um ponto crítico. O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia desde 1614, para lidar com a crise financeira. No entanto, as tensões entre os estados logo vieram à tona. O terceiro estado, que representava a maioria da população, exigia reformas políticas e sociais significativas. Em 17 de junho de 1789, os representantes do terceiro estado se declararam à Assembleia Nacional, jurando não se dispersar até que uma Constituição fosse estabelecida. Este ato desafiador marcou o início oficial da Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, o povo de Paris, temendo uma repressão real, tomou a Bastilha, uma fortaleza e prisão símbolo do poder absolutista. A queda da Bastilha se tornou um ícone da Revolução e é comemorada até hoje como o Dia da Bastilha. Com a Revolução em andamento, a Assembleia Nacional começou a implementar mudanças radicais. Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia aboliu os privilégios feudais, pondo fim ao sistema de 3 estados. Pouco depois, em 26 de agosto de 1789, foi adotada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada nas ideias iluministas e na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Este documento proclamava que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Garantia direitos fundamentais como liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A declaração também afirmava que a soberania reside essencialmente na nação e não no rei. Com as reformas em andamento, a França se tornou uma monarquia constitucional em 1791. No entanto, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta não estavam satisfeitos com a perda de poder. Em 20 de junho de 1791, a família real tentou fugir da França para se juntar às forças contra-revolucionárias. Eles foram capturados em Varennes e trazidos de volta a Paris. A fuga de Varennes minou ainda mais a confiança do povo no rei. A partir deste ponto, a monarquia se tornou cada vez mais impopular e a ideia de uma república começou a ganhar força. A Revolução Francesa entrou em uma fase mais radical em 1792. A França declarou guerra à Áustria e à Prússia, na esperança de espalhar as ideias revolucionárias pela Europa. No entanto, as derrotas iniciais no campo de batalha e a suspeita de traição do rei levaram à insurreição de 10 de agosto de 1792. Quando o Palácio das Tulherias foi invadido e a família real foi presa. Em 21 de setembro de 1792, a monarquia foi oficialmente abolida
e a Primeira República Francesa foi proclamada. O rei Luís XVI foi julgado por traição e condenado à morte. Em 21 de janeiro de 1793, ele foi guilhotinado, seguido por Maria Antonieta, em 16 de outubro de 1793. A execução do rei marcou o início do período mais sombrio da Revolução Francesa. O Reino do Terror, sob a liderança de Maximilien Robespierre e do Comitê de Salvação Pública, o governo revolucionário implementou medidas extremas para eliminar inimigos internos e consolidar a revolução. Milhares de pessoas foram presas e executadas por suspeita de traição, muitas vezes sem julgamento justo. A guilhotina se tornou o símbolo deste período de terror. Entre as vítimas estavam figuras proeminentes da Revolução, como Georges Danton e Camille Desmoulins, que foram acusados de moderação excessiva. O Reino do Terror acabou levando à sua própria destruição. Em 27 de julho de 1794, conhecido como o golpe de 9 de Thermidor, Robespierre e seus aliados foram derrubados e executados. A morte de Robespierre marcou o fim do Reino do Terror e o início de uma nova fase da Revolução. O governo passou a ser controlado pelo Diretório, um grupo de 5 diretores que tentou estabilizar o país e consolidar as conquistas revolucionárias. No entanto, o Diretório enfrentou muitos desafios, incluindo a corrupção, a inflação e a contínua ameaça de guerra. Enquanto o Diretório lutava para manter o controle, uma nova figura emergiu como líder: Napoleão Bonaparte. Em 1799, Napoleão liderou um golpe de Estado conhecido como o Golpe de 18 de Brumário, derrubando o Diretório e estabelecendo o consulado. Napoleão rapidamente consolidou o poder, tornando-se primeiro cônsul e, eventualmente, imperador da França. Sob o governo de Napoleão, muitas das reformas da Revolução foram codificadas no Código Napoleônico, que influenciou sistemas legais em todo o mundo. No entanto, Napoleão também restaurou elementos da monarquia, centralizando o poder em suas próprias mãos. A Revolução Francesa teve um impacto profundo e duradouro no mundo. Ela aboliu a monarquia absoluta e o feudalismo na França, estabelecendo princípios de igualdade e direitos civis que influenciaram movimentos democráticos em todo o mundo. A Revolução também inspirou outras revoluções, como a Revolução Haitiana e os movimentos de independência na América Latina. No entanto, a Revolução também teve um custo elevado em termos de violência e instabilidade. A guerra, o terror e as execuções em massa deixaram cicatrizes profundas na sociedade francesa. Em conclusão, a Revolução Francesa foi um período de mudança radical e transformação profunda. Ela desafiou e derrubou uma ordem social e política que existia há séculos, introduzindo novos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade que continuam a ressoar até hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Pensador Digital para mais conteúdos fascinantes sobre a história e muito mais. Até a próxima!